E a palavra que nós vamos meditar um pouquinho nesta noite se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, onde o Senhor faz menção de três parábolas, né? Três parábolas onde o Senhor mostra o seu amor, três parábolas onde ele fala de perdas, mas também fala de ganhos, né? Essas parábolas que mostram o valor de uma alma, o quanto é preciosa, né, para o nosso Deus. E eu quero fazer menção do versículo 8, quando ele diz: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o Senhor. Até aqui a palavra de Deus nesta noite. E quando eu li essa parábola da dracma, né, não tem como você não voltar para o início do capítulo, né, onde ele nos informa que ali ia chegando os publicanos e os pecadores para ouvir Jesus. E enquanto todos se reuniam com o mestre para ouvir os ensinamentos de Deus, ensinamentos esse que nos traz vida, e eu fico imaginando se nós estivéssemos ali, sentados ouvindo esse Jesus, né? Quanto a nossa alma estaria alegre, e quanto o nosso coração não estaria jubiloso de ouvir audivelmente a voz do mestre. Mas também diz que os fariseus e os escribas murmuravam, porque o Senhor sentava com pecadores. E é quando o Senhor vai e descorre essas três parábolas para eles, falando de como essas pessoas eram importantes, né? E quando ele começa aqui onde eu li, onde eu fiz menção do versículo 8, quando ele diz qual a mulher, né, que tendo uma dracma. E quando você vai olhar naquela época, nesse contexto, a dracma era uma moeda, né, algo muito importante, que representava como um compromisso para aquelas mulheres, onde elas usavam como colar, né, as 10 dracmas e tal. E era uma forma de compromisso, de um relacionamento que elas tinham, de algo sério que elas tinham com alguém. E aqui Jesus vai e faz essa pergunta: ou qual a mulher, tendo 10 dracmas, e se ela perdesse uma? Aí eu fiquei pensando, né? A dracma era algo muito valioso para aquela mulher. Porque se ela perde uma dracma, dá-se a entender de que o compromisso foi rompido. Dá-se a entender de que aquele relacionamento foi quebrado. E essa mulher, ela vai atrás dessa dracma. Mas o que falava forte ao meu coração é porque Jesus, ele ensina dizendo assim, olha, presta atenção. Assim como esse pastor lá em cima foi atrás daquela ovelha que se perdeu no caminho e deixou as 99, da mesma forma, eu quero que vocês entendam que essa mulher que tem um compromisso e que era simbolizado por essas dracmas, se ela perdesse, era como se esse compromisso fosse rompido. Então, ela vai buscar atrás fervorosamente. O que é que nós entendemos aqui? O que é que veio ao meu coração nesta noite? Sabe? É o Senhor dizendo para mim, olha, Beth, assim como essa mulher foi atrás dessa dracma, é assim que você tem que me buscar. É assim que você tem que estar na minha presença, porque de alguma forma, a palavra não mostra, ela perdeu uma dracma. Nós não sabemos se foi falta de vigilância,
Se ela estava desapercebida, a Bíblia não diz. Só diz que ela perdeu. E ela perdeu dentro de casa, que é algo também que chama a minha atenção, né? Essa dracma foi perdida dentro de casa. É tanto que ela vai e acende a luz, acende a candeia. E eu sentia no meu coração como se o Senhor dissesse assim, Beth, você anda comigo, você está comigo. Porque se nós olharmos as 3 parábolas, todas as 3, a ovelha, ela estava no meio do rebanho, seguindo o seu pastor. A dracma estava com a sua dona e foi perdida dentro de casa. O filho pródigo ele morava com o seu pai e ele decidiu sair. Então, todos os 3, eles tinham um conhecimento quem era o seu dono. E é como se Jesus dissesse para mim, olha, Beth, tu entendes uma coisa, se você anda comigo, se você está comigo, se você tem um compromisso comigo, há um relacionamento entre nós, e alguma coisa você perdeu. Porque muitas das vezes nós, seres humanos, nos tornamos religiosos. Muitas das vezes nós vamos só cumprindo rituais, e um belo dia nos deparamos e percebemos que está faltando algo em nós. Eu digo porque eu já passei por essa frieza espiritual de um dia olhar e dizer assim, espera aí, está faltando alguma coisa em mim. Então, é como se você tivesse perdido algo muito precioso, sabe? Assim, da mesma forma que essa mulher perdeu essa dracma, que era valiosa para ela. Então, o que está em nós é valiosíssimo. O que está em nós não tem preço, entendeu? E quando essa frieza bate na nossa vida, nós ficamos procurando onde foi, onde eu perdi, o que aconteceu para que eu perdesse. Mas eu intitulei essa mensagem como é tempo de resgatar, é tempo de buscar, é tempo de procurar. E o que eu acho lindo é porque essa mulher, ela foi e acendeu a candeia. Nós sabemos que essas casas, na época, na Palestina, não tinha janelas, era casa que só tinha uma porta, era a casa que era escura. Então, se a casa era escura, não tinha como ela achar. Então, se não tiver a luz de Cristo em nós, não tem como nós nos encontrarmos. Se a luz do Senhor não estiver no meu interior, visitando os meus lugares obscuros, eu não vou me encontrar nele. E ela vai e acende. Ela acende uma luz porque ela sabe que ela precisa da força de algo maior, que para ela aqui era a luz. Essa mulher, a gente tem que ver ela apenas como exemplo. Ele está dando um exemplo para nós. Do jeito que ela buscou uma fonte de energia para ela procurar, da mesma forma, a nossa fonte é Cristo Jesus. Ele diz que ele é a luz do mundo. Ele diz que ele veio para iluminar todos aqueles que estão com eles e jamais andaremos em trevas se estivermos com ele. E ela vai e ela acende essa candeia. E quando ela acende essa candeia, ela percebe que alguma coisa é errada naquela casa. Porque a casa antes era escura. Porque a casa ela não tinha por onde começar, porque ela não sabia onde tinha caído. E quando ela acende, ela vê que tem poeira. Ela vê que tem obstáculos, que tem pedras, porque o chão era batido naquela época. Não existia cerâmica, não existia porcelanato. Era chão de terra, era batido, então tinha pedras. E trazendo para nós, para a nossa vida, se nós não tivermos essa luz de Cristo em nós, não temos como andar, porque há pedras no caminho. Mas quando a luz abre os nossos olhos, quando a luz tira essa escama espiritual dos nossos olhos, e nós percebemos que tem alguma coisa errada, aí a gente faz da mesma maneira como essa mulher fez. A gente pega a vassoura para varrer. Essa mulher, ela pegou a vassoura para ir varrer a casa, para poder procurar aquela dracma.
E daí, quando eu olho para a minha vida, que eu vejo que tem coisas que estão ali, que não era para estar, eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar do caminho. Existem coisas que eu não posso, mas existem coisas que eu posso. E que Jesus quer que eu faça. Porque quando Jesus foi libertar Lázaro, Jesus poderia ter tirado aquela pedra apenas com o poder da sua palavra. Mas ele mandou que os homens tirassem. Então, da mesma forma, somos nós. A coisa da nossa vida que nós precisamos tirar para que nós possamos passar, para que nós possamos ser levados por Ele. Porque o que o Senhor tem para nós é tão valioso que a nossa mente não consegue entender nem alcançar. Mas Ele quer que nós busquemos, sabe, a estar nesta luz, a tirar as coisas que for preciso tirar, e aquelas que eu não posso, eu tenho que pedir a Ele, para que Ele tire, para que Ele chegue e faça o que eu não posso fazer. E assim ela fez. Ela acendeu a candeia, ela varreu a casa, e a palavra diz que ela buscou com diligência. Com diligência, ela buscou com cuidado, com zelo, sabe? Ela buscou com prazer, ela buscou sem se cansar, ela buscou na certeza de que ela ia encontrar, e porque aquilo era muito importante para ela. E da mesma forma somos nós. Nós temos que correr por essas águas, nós temos que correr para essa luz. Quando nós somos comparados como uma poça que anseia por água, é dessa forma que nós temos que correr atrás, sabe? Sem nos cansar, mas buscar incessantemente estar nesta luz, estar nessa presença, estar cheio de Deus. Porque quando nós somos cheios dele, quando nós fazemos o que precisas fazer, e quando nós deixamos Jesus fazer em nós o que é necessário fazer, porque há muitas vezes tem coisas na nossa vida que Jesus quer fazer e nós não deixamos, nós fechamos a porta, nós não permitimos que ele entre, porque há coisas que nós queremos guardar, mas o Senhor quer que a gente pegue, ó, a vassoura e varra a casa. A casa ela tem que estar limpa para o Espírito Santo operar, para o Espírito Santo chegar e preencher todo o ambiente, para que o Espírito Santo seja o dono de todo o espaço. E quando isso acontece, aí a festa. Diz que ela vai e convida as amigas. Né? Venham se alegrar comigo, porque eu encontrei a minha dracma, que estava perdida. Né? Aí ele diz, ó, da mesma forma que essa mulher se alegrou, convidou as amigas para fazer essa festa, é dessa mesma forma de quando alguém se arrepende, existe uma festa no céu. Né? Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então, o que nós podemos entender nesta noite, que o Senhor, ele chega e diz para nós, olha, se há alguma coisa que você acha que quebrou, o relacionamento, porque Deus não quebra nada conosco, somos nós que quebramos, é o nosso pecado que quebra, é a nossa natureza pecaminosa que nos afasta do Senhor. Então, ele diz para nós nesta noite, se alguma coisa aconteceu na tua vida, se há uma frieza, um desânimo, se alguma coisa você percebeu que foi quebrado no nosso relacionamento, é tempo de buscar, é tempo de voltar, é tempo de acender a candeia e varrer a casa e estar pronto para a festa com o noivo. Ele está dizendo para nós nessa noite, não perca a oportunidade, porque o Senhor ele está sempre pronto a nos esperar, assim como o pai estava na porta esperando o filho pródigo voltar. O pai ele nunca perdeu a esperança, porque o Senhor ele nunca desiste de nós. Ele está sempre pronto, de braços abertos, nos esperando. Né? E que nós, nessa noite, possamos entender, né, essa grandeza de Deus para conosco. Ele diz, hoje você tem a oportunidade
se alguma coisa foi quebrada, de ser restaurada. E muitas das vezes nós dizemos, mas comigo está tudo bem. Comigo está tudo ok. A minha vida espiritual está lá em cima. E muitas das vezes nós estamos enganando a nós mesmos, sabe? Porque nós precisamos cada vez mais descer, cada vez mais nos humilhar, cada vez mais buscar a presença dele. Porque sem ele, nada somos. Nada podemos fazer sem a presença do Senhor em nós. Por isso que ele nos diz nessa noite, apressa, acende a luz e varre a casa. E não se canse de procurar, porque o que procura vai encontrar. O Senhor ele nos diz, se você bater, a porta vai abrir. Se você pedir, eu vou te dar. Agora, para isso, eu tenho que estar aos pés dele, né? Pedindo e buscando, e batendo sem nos cansar. Então, quando eu li esse texto desta mulher, eu achei muito interessante, porque na primeira parábola, o Senhor está ali sentado, falando para os homens que estavam ali, falando de uma ovelha que foi perdida, e os homens ali entendiam muito bem o que é ser pastor, entendiam muito bem o que era criar rebanho de ovelhas. Mas, de repente, o Senhor vai e muda e fala de uma mulher, né? Fala de uma mulher para que todos possam entender a parábola que ele queria contar. Que ele estava dizendo, eu não estou me referindo só a homens, eu me refiro também às mulheres, né? Porque para o Senhor não existe sexo, para o Senhor todos nós somos iguais. Então, ele fala dos dois para que nós venhamos entender o que ele quer de nós. Se nós nos perdermos pelo caminho, ele vai nos buscar. Como ele diz na primeira parábola. Se alguma coisa me fizer dar um passo para trás da minha caminhada com o Senhor, eu tenho que saber onde eu caí. É assim que a palavra do Senhor nos diz, né? Ele nos diz lá em Apocalipse, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que praticava no princípio. Então, lembre-se agora e volte a praticar as mesmas coisas. Então, que nós possamos ficar, né, com essa pequena reflexão desta noite para o nosso coração, que é tempo de resgatar, é tempo de voltar a possuir, é tempo de recuperar o que foi perdido, né? É tempo ainda, as portas estão abertas, ainda há esperança para todos, né, de buscar a presença de Deus, porque a porta da graça ainda não fechou. Eu quero aqui agradecer a oportunidade desta noite, né? Quero pedir perdão pelo tempo, é porque eu tenho um compromisso aqui em casa, mas desde já eu já fico grata, né, pela oportunidade